Fala aí, turma, tudo bem? Olha eu aqui, muito prazer, meu nome é Celso, estou aqui falando para H Plus Medicina com todos vocês e hoje a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a prova de inglês do Enem. Vou passar aqui com vocês, vou dar algumas orientações, algumas noções, eu tenho certeza que ao final desse ciclo de aulas você vai ter total confiança e habilidade para poder chegar nessa prova e desempenhar. Tudo bem? Então vamos lá, vamos escrever aqui, ó, vamos falar do inglês, tá certo? E esse aqui sou eu. Meu nome é Celso e eu vou discutir com vocês por que é importante a gente levar essa prova de inglês a sério, tá? O que acontece com o inglês? O inglês, vamos dizer assim, é o patinho feio do vestibular, não é mesmo? Primeiro, por conta do número de questões que tem na prova. São apenas 5. Então, às vezes, o pessoal olha assim, pô, eu não me dou bem mesmo? Poxa, então quer saber? Deixa isso para lá. Inclusive, quer saber? Eu vou fazer a prova de espanhol. Vou dar um recado para vocês desde já. Seja inglês, seja espanhol que você vai fazer, leve a sério e acerte todas. Por quê? Você, diante do Enem, você sabe que ele tem uma série de classificações das questões dadas estatisticamente. Ou seja, se você vai para um curso concorrido, não é porque você acertou 3 de 5 que você está bem, que você acertou 4 de 5 que você está bem. Nada disso. Você tem que acertar as 5 das 5. O nosso compromisso aqui é, vamos passar para você todas as condições para que isso aconteça. Vamos dar o caminho para você como é que isso vai rolar. Tá certo? O que você sabe do Enem? O Enem abre oportunidade para você estudar em todas as universidades do Brasil. Sendo assim, eu não posso desperdiçar a questão aqui. De mesmo modo, eu sei que se eu errar uma questão intermediária, ela vai me penalizar pelo sistema de qualificação do Enem. Certo? Então, de saída, vamos entender o seguinte. Vamos levar isso a sério, vamos encarar. São 5 questões, mas são 5 questões decisivas para você. E o caminho para chegar está logo ali. Quer saber como? Sendo brasileiro, qualquer pessoa tem total capacidade de começar a explorar o entendimento nessa língua. É verdade, tá? Não existe ninguém aqui que está começando do zero. Ninguém aqui começa do zero. Então, a nossa jornada começa por aí. Começa aproveitando aquilo que você já conhece, independente do seu nível de inglês. Tá? Ninguém aqui é zero. Ok, alguém pode comentar que nunca estudou inglês e isso é um peso, né? O inglês tem essa marca, infelizmente, o inglês é um marcador social, tá? A gente percebe isso. Às vezes as pessoas não vêm para a prova de inglês porque tem essa dor, tem essa sensação, poxa, eu nunca tive a chance de estudar inglês, nunca tive condição e recurso para poder estudar, a minha escola quase não tinha aula de inglês. Isso tudo é verdade. Mas a gente está aqui para virar esse jogo e falar para você, olha, é possível, tá? Qualquer pessoa, qualquer brasileiro tem condição. Se chegar, sentar e acompanhar, vai ver crescer os seus resultados na prova de inglês. Vou discutir um pouco essa questão dos níveis, tá? Então vamos colocar aqui para você essa classificação. Vou colocar aqui para vocês essa classificação dos níveis para vocês entenderem uma coisa. Funciona mais ou menos assim. Professor, eu já estudei. Eu manjo alguma coisa de inglês, eu fiz lá uma prova na escola e me falaram que eu era básico, intermediário ou até mesmo avançado. Vou colocar aqui, tá? Os níveis são esses aqui, ó. A1, A2. É o que a gente chama do básico por aí. Elementar, né? Tem vários nomes. Falso beginners, elementar, aquela coisa toda. Você tem o B1, B2, que a gente chama aí do intermediário. Há algumas classificações aqui, tá? Por exemplo, a gente costuma chamar esse intermediário B2, que ele está um pouquinho acima, logo a gente chama de Upper Intermediate, certo? E tem esse aqui, que a gente chama por aí do avançado. De novo, aqui dentro disso aqui tem algumas classificações também.
Esse aqui, na verdade, é o proficiente, aquele que tem alto domínio do idioma. Por que a gente está falando disso aqui nesse momento, hoje? Pelo seguinte, muita gente que já estudou ou tem algum conhecimento do inglês parte desse princípio aqui para balizar o seu desempenho no vestibular. Já vou te adiantar que isso está equivocado. A gente não parte disso aqui. Mais uma vez, não importa o nível que você tem no idioma, isso não importa. Tá? Para a gente enfrentar a prova, a gente vai partir de um outro princípio que eu vou falar para vocês logo mais. Como é que a gente vai desenvolver esse caminho para gabaritar essa prova de inglês? Isso aqui não quer dizer nada. Quer ver por quê? Tem gente que é básico, mas escuta muita música, assiste os filmes, já não fica vendo filme dublado, nem legendado em português, já dá aquela arriscada, tá certo? Embora, pela escola, tenha só um apontamento da escola com básico. De mesmo modo, tem muita gente que estudou bastante, por muito tempo na escola, e ainda enfrenta muita dificuldade quando vem fazer a prova. Isso gera uma certa frustração. Poxa, eu esperava ter um resultado melhor. Afinal de contas, meus pais investiram na minha educação. Eu mesmo investi na minha educação. Eu paguei meu curso. E não estou tendo o resultado que eu esperava no vestibular. O que acontece aqui? Se você fez qualquer curso comercial disponível aqui no Brasil, tá? Qualquer curso que você fez, você terminou, com exceção de pouquíssimas escolas, a sua posição vai estar aqui, no P2. Mas, professor, lá falaram que eu terminei o curso. Subentende-se que se eu terminei o curso, eu avancei bastante. E isso gera uma frustração, né? A gente fica sempre triste e frustrado com o nosso desempenho em inglês. Entendo perfeitamente. Na verdade, teve momentos na minha vida que eu senti isso na pele. Tá? O que acontece na escola? Essas classificações aqui são dadas para as seguintes habilidades do inglês que a gente vai trabalhar. As habilidades que existem são essas aqui, ó. O speaking, que é a fala, que é o sonho de todo mundo. Existe essa aqui, que é o writing, que é a escrita. Existe o listening, que é a escuta. E existe essa aqui, que é o reading, que é a leitura. Essas são as 4 habilidades. Vamos lá. Você entra em qualquer curso de inglês, vamos trabalhar com você essas 4 habilidades. Speaking, writing, listening, reading. Fala, escrita, né? Fala, escrita, escuta e a leitura. Vem aqui para a nossa condição. Vem aqui para a nossa situação. Qual é a nossa situação? É o vestibular, tá certo? É o Enem. Qual é a habilidade que nós vamos trabalhar? Só isso que a gente vai fazer o tempo inteiro. É só isso. Onde é que surgem, então, esses ruídos que a gente vai quebrar hoje? Se você saiu da escola aqui, eu tenho certeza, se você foi até o final, é uma escola, certamente uma escola séria que você estudou, trabalhou de uma maneira equivalente todas as habilidades. E você certamente é capaz de pedir uma refeição no restaurante, resolver as situações no hotel, marcar um quarto, reservar um quarto, chamar um táxi, conversar com um táxi. Esse tipo de situação te prepara para esse tipo de coisa, tá certo? Aí você quer ter uma conversa um pouco mais profunda, aí a coisa começa a puxar, porque você precisaria avançar um pouquinho aqui. Tem algum vocabulário de sentimentos, de expressões, de ideias que talvez você não tenha visto aqui nessa escola. Poucas escolas no Brasil trazem para cá, tá certo? É uma coisa bem operacional o ensino do inglês no Brasil, tá? Para por aqui. Onde é que surge o problema? Você veio, você estudou, separou aqui. E onde é que está a nossa prova? A nossa prova está
nesse nível. Tá certo? E aí dá um problema. Por quê? Eu estou falando para vocês que qualquer pessoa que chegou aqui hoje e quer melhorar o seu desempenho em inglês é capaz de fazer isso. Ninguém está aqui, ninguém começa zero. Todo mundo tem alguma coisa. Só que ao mesmo tempo eu estou falando que a prova está nesse nível, mais puxado. É esse nível que a prova está. Como é possível? Acho que deu para a gente entender uma parte aqui, né? A primeira delas é que a habilidade que a gente vai trabalhar é só a habilidade de leitura. E, tecnicamente, é uma habilidade que a gente pode trabalhar de uma maneira mais rápida e efetiva no tempo de execução. O que eu estou querendo dizer? O texto está aqui, eu consigo dominar esse texto num tempo mais curto do que aprender a falar, do que aprender a escrever, do que aprender a ouvir. Qual é a lógica disso? Como isso é possível? Um golpe de sorte, tá? Um golpe de sorte histórico, sobre o qual nós, brasileiros, estamos inseridos. Por que temos que aprender inglês? Porque o inglês virou a língua franca do Ocidente. É a língua internacional. Da mesma forma que o latim foi na antiguidade. E eu não estou falando do latim à toa, eu estou mostrando de onde vem essa tradição. O Império Romano se expandiu, onde ele se expandiu por todo o Mediterrâneo e toda a Europa, a língua latina tornou-se a língua franca. Não foi a língua grega, foi a língua dos romanos. Essa língua romana deixou sementes por todas as línguas europeias. Aqui, no nosso caso do inglês, não foi diferente. Houve momentos na história da Inglaterra, na história da ilha, na qual tanto a religião católica esteve presente, tá certo? Quanto os franceses, sob os normandos, também mandaram por lá. Chegaram no ano de 1066 e por lá ficaram 300 anos. Olha quem ficou lá. Chegou um rei francês na Inglaterra e a Igreja Católica por muito tempo esteve presente lá. Tá certo? Observa. A realeza e o clero. O que você subentende? Os altos níveis, os altos escalões da Inglaterra falavam o francês, falavam o latim. Eu acho que deu para perceber, né? O que a gente tem, então? A gente tem um vocabulário no inglês dividido da seguinte forma. Uma representação gráfica da dimensão do vocabulário em inglês ficaria mais ou menos assim. Você iria perceber que dos textos que a gente vai lidar, nesse nível avançado, você vai notar que metade desse vocabulário, cerca de 50%, às vezes mais, às vezes menos, não é uma regra estrita, é uma média, tá certo? 50% desse vocabulário, você vai perceber que vai ter a origem ou no latim ou no francês. Algumas mais claras do francês, outras nem tanto. Vamos ver o que isso nos interessa. Do lado de lá, você vai ter o quê? O vocabulário anglo-saxão. Beleza. Vocabulário, vamos dizer assim, germânico, né? Os povos oriundos que estiveram ali e ocuparam também a ilha. Tá? Porque nenhum dos dois é nativo, nenhum dos dois povos são nativos ali da Grã-Bretanha. Quem estava lá primeiro eram os celtas, depois os pictos ao norte, onde é a Escócia. Duas invasões aqui, tá? Essas invasões que trouxeram a língua. Os povos que lá estavam anteriormente não tinham língua escrita, apenas língua falada. Deixaram uma coisinha ou outra. A língua falada lá na ilha é uma língua deixada por dois invasores. Então você tem metade para cá, metade para lá. O que me interessa para te passar nesse primeiro momento? Você é brasileiro, você fala português, certo? O português vem daqui.
português é aparentado por essa origem latina com o francês. Você vai notar que tem uma grande parte desse vocabulário que é cognato. O que quer dizer cognato? Que é parecido. Eu consigo conhecer, né? O cognato vem do latim de conhecido, parecido, entendido, reconhecível. Metade desse vocabulário você consegue reconhecer. E a partir dessas 50% de palavras do texto, que a gente vai partir para tirar esse zero, para começar a caminhar. Porque o que você vai entender dessa aula é o seguinte: você não vai traduzir os textos. Você vai fazer o seguinte: você vai buscar o entendimento e vai largar um pouquinho esse negócio de tradução. Eu já vou explicar um pouquinho como é que fica esse negócio de entendimento versus tradução, tá bom? Então é isso. Qualquer texto que você pegar, de qualquer concurso vestibular, de qualquer exame, inclusive do Enem, eu digo para você, pega uma canetinha colorida, pega esse texto e sai marcando as palavras que você reconhece que tem essa origem. Eu tenho certeza que vai oscilar nessa proporção. E tem mais. Eu não falei que era a língua do rei? Não falei que era a língua do papa? Quanto mais formal esse texto, quanto mais avançado, maior o uso de palavras cognatas. É muito interessante que nesses anos, trabalhando dessa forma, ajudando os alunos a se desenvolverem no idioma com esse método, a gente percebe que, às vezes, é o próprio português nosso que está um tanto quanto defasado. A nossa percepção do idioma. Não é culpa sua. Ninguém é culpado disso. Talvez não seja culpa da sua escola. A culpa é, certamente, do mundo que a gente vive. A gente não tem como não viver o mundo que a gente está, não é mesmo? Como é que é o nosso mundo? A gente nunca leu tanto no celular. Mas a gente nunca leu tantas coisas superficialmente. Então, a prática da leitura está caindo a níveis alarmantes a cada ano que passa. Isso é uma coisa preocupante. Creio eu que quem está aqui concorrendo para um exame vestibular, quem quer obter uma boa classificação dentro do Enem, já percebeu que precisa correr atrás dessa qualificação. Precisa correr atrás dessa proficiência em leitura, seja em português, seja em inglês. Quanto melhor a sua leitura em português, melhor a sua leitura em inglês. Tá certo? Esse é o nosso começo. E aí eu quero dizer o seguinte, tá? Parte daquilo que você conhece. Só que eu vou te dizer mais coisa. Você pode até ter surpreendido aqui com esses 50%. Eu digo mais. Você sabe muito mais que isso. Tá? Vem aqui para esse lado anglo-saxão, o que vai acontecer? Você vai notar que metade dessa metade, 25%, são compostos, esse 25% é composto por quê? Palavras que eu chamo de reconhecíveis. Então eu vou pintar aqui, ó, 25%. Como assim, professor? Palavras reconhecíveis do idioma do inglês. Poxa, nascemos no século XXI? Vocês, não eu. Tá certo? Século XXI já tinha internet, já tinha computador. A oferta de informação na internet, no celular, no idioma original, hoje é incomparável do que já foi. Além de videogame, além de filme e tudo mais. Ou seja, a sua exposição, e essa é uma palavra-chave aqui para nós, exposição é muito importante. Você reconhece. Eu posso falar palavras em inglês aqui que você vai conhecer. Tudo bem, car, tranquilo, car é fácil. Mas eu posso falar like, posso falar share. Eu estou falando só de palavras que estão aí
no uso da rede social. Você vai pegar uma outra canetinha colorida, de uma cor diferente dessa, e eu vou pedir para você marcar num texto, qualquer texto que vinha de um exame anterior, do exame do Enem. Tenho certeza, você vai ver essa oscilação aqui, de 50 para 25. Palavras que você certamente reconhece. Não estou falando que você sabe o significado, que você sabe a tradução, tá? São palavras que você viu e fala, ó, tem uma certa ideia, essa palavra, eu tenho uma certa noção do que essa palavra significa, do que essa palavra quer dizer. Tá certo? Olha o que está acontecendo aqui. Certamente tem quase 80% do texto que você reconhece. Vamos dar uma parada aqui e vamos analisar esse número. Então você está me dizendo que qualquer texto que eu pegar, eu sendo brasileiro, eu consigo reconhecer esse texto? Consegue reconhecer. Tá certo? Esse é o primeiro passo. A gente vai inverter essa roda. Ao invés de travar naquilo que eu não tenho, eu não conheço essa palavra, eu não sei essa palavra, eu não sei essa palavra, e desistir, não. Eu vou partir daquilo que eu já reconheço, e a partir daqui eu vou buscar o quê? O meu entendimento. O meu foco está naquilo que eu sei, que eu consigo tirar alguma ideia. Eu só quero a ideia geral, por enquanto. Não quero saber daquilo que eu não sei por hora, nesse primeiro momento. Eu quero esse entendimento. Essa é a primeira coisa que eu te falo. Você já sabe alguma coisa? Nós vamos valorizar esse seu conhecimento prévio e buscar o entendimento do texto. Por quê? Porque o meu desenvolvimento, o meu avanço nesse idioma, para esse concurso, na habilidade de leitura, só vai vir mediante a leitura do texto. Não tem outra coisa a fazer. Não tem como, não tem mágica. É uma habilidade. Afinal de contas, como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Assistindo videoaulas de pedalar? Não. Como é que você aprendeu a tocar violão? Assistindo as videoaulas? Sim. O professor te dando uma orientação, talvez. Mas o que você fazia do lado de cá? Tocava o seu violão. É a mesma coisa aqui. Eu vou te orientar, estou te orientando. Mas você também vai pôr a mão na massa e fazer esse trabalho. Só que qual que é a ideia? Isso aqui, se você mudar para esse foco, a coisa vai ficar um pouco mais clara e talvez você consiga até perceber aonde você vai chegar. Não vai ser no primeiro dia, não vai ser isso não vai acontecer na primeira semana, não vai acontecer no primeiro mês. Mas certamente, se você insistir durante uma semana, se você perseverar durante um mês, eu duvido que no segundo mês você não vai ver resultado. É impossível. Se você fizer essa leitura atenta, da maneira que eu falei, atenção ao que você reconhece, atenção àquilo que, mesmo sendo anglo-saxão, você também conhece, ao final você vai conseguir obter uma leitura de texto possível de compreender. E mais, vai ter um bônus, vai aprender um monte de palavra nova. Quais palavras? Essas que eu vou marcar agora. As palavras que você não conhece, nunca viu, está vendo pela primeira vez e vão passar a fazer parte do seu vocabulário. Eu chamo de 25% também, tá? De palavras não reconhecíveis. E aí você vai fazer um trabalho. Qual que é? Outra canetinha colorida, dá uma terceira, né? E vai marcar essas palavras ao final. E essas palavras, você vai fazer duas coisas. Primeiro, joga ela numa listinha ao lado. Tá certo? Daí, você volta esse texto e tenta adivinhar o que essa palavrinha quer dizer. Certo? Adivinhou o que a palavrinha quer dizer? Beleza. Acabou? Não.
Ao final, você volta na sua listinha que você havia feito e vai ao dicionário para buscar. Feito isso, você vai voltar para o texto e você vai ter aprendido a ler um texto em sua totalidade. Parece simples, né? E é simples, mas ele é um tanto quanto trabalhoso no começo. Só que, uma vez feito isso, você está construindo novas conexões cerebrais, tá? Você está indo além de simplesmente traduzir e está indo a caminho do entendimento. Qual que é a diferença, então, da tradução e do entendimento? No começo, não vai ter como, claro. Você não lê um texto hoje porque você não conhece as palavras. Você está no processo de conhecê-las. Mas todas, não, só uma parte. As outras aqui você tem uma certa ideia. E você vai. Só que, o que você vai perceber? A construção do texto em inglês tem uma cor própria, tem um som próprio, tem uma característica própria. Você vai imergir nessa nova língua e vai pegar esse som, essa cor, essa característica desse idioma no qual você está aprendendo. Isso você só vai poder fazer fazendo, tá certo? E com o passar do tempo, tanto essa porcentagem aqui começa a diminuir e o seu entendimento começa a aumentar, tá certo? Então a gente faz esse processo aqui para você entender. Vamos colocar aqui tipo um ranking. Primeira coisa que você faz, né? Você busca o quê? Uma leitura baseada no seu conhecimento prévio. Valorize o seu conhecimento. Você tem. Professor, não sei nada. Mentira. Você é brasileiro. Se você está aqui, você é alfabetizado. Você sabe ler os textos em português. Pode ser que talvez precise melhorar um pouquinho. E está tudo bem. Certo? A gente quer chegar lá. Está tudo bem. Não tem problema nenhum. Você vai fazer isso aqui. Buscando o seu entendimento. Leitura baseada no seu conhecimento prévio, buscando entendimento. Você quer saber o que o texto quer dizer? Primeira coisa, o que é frustrante? Fazer uma coisa e não saber porque está fazendo aquilo. Fazer uma coisa e não ver graça nenhuma naquilo. Fazer uma coisa e não perceber o sentido dessa coisa que eu estou fazendo. Eu vou ler um texto e eu vou tentar saber do que ele está falando. Essa é a primeira coisa. E quem vai me ajudar? O meu conhecimento prévio. Metade latim e francês, 25% é um inglês que, poxa, eu vi por aí. Tá certo? Pô, professor, mas essa foi muito difícil. No começo pode puxar um pouquinho. O que você está fazendo na segunda aqui? Você vai listar as palavras não conhecidas, as palavras desconhecidas. E aqui, pessoal, um parêntese, tá? Qual é a ideia? Listar, eu estou falando para você escrever no papel mesmo, tá? Sim, por quê? Processos cognitivos levam tempo para serem processados. O seu entendimento de texto é um processo cognitivo que não acontece de imediato. O que você já percebeu que eu estou te falando aqui? Eu não estou ensinando para você um conteúdo apenas. Vai ter um conteúdo que a gente vai conversar. Vai ter um conteúdo que a gente vai debater. Mas o que eu estou ensinando para você, acima de tudo, é uma maneira de você adquirir uma habilidade. E essa habilidade que você vai adquirir é a proficiência na leitura de um texto em inglês. E essa proficiência na leitura do texto de inglês não só vai te levar para o sucesso no Enem, como vai ser uma habilidade que você vai levar para o resto da sua vida acadêmica, para o resto da sua vida profissional. Afinal de contas, no mundo que a gente está colocado hoje, o domínio desse idioma é fundamental.
qualquer nível hierárquico que você suba na sua carreira profissional, em algum momento esse idioma vai ser exigido de alguma forma. Não tem como. O seu sucesso passa por esse domínio. Ah, professor, mas eu tenho uma bronca com o inglês, é uma língua imperialista. Poxa, gente, sinto muito, mas o português também não deixa de ser. Afinal, a língua portuguesa não é a língua do colonizador? Até aí, o que são essas línguas, se não línguas imperialistas também? Quer um império maior que o Império Romano? Quer imperialismo maior do que a França invadindo a Inglaterra? Então, essa não é uma discussão que não nos cabe. Tá certo? Senão a gente volta lá no triste fim do Policarpo Quaresma. Vamos implantar o tupi como uma língua nacional. Essa batalha a gente perdeu, infelizmente, ou felizmente. Eu acho que não é nem o caso de qualificar, é apenas de entender. Então, essa habilidade que você está aprendendo a desenvolver aqui, você vai levar para o resto da sua vida. Para essa habilidade funcionar, você precisa recorrer a alguns métodos cognitivos. E olha, papel e caneta funciona demais. Você precisa listar essas palavras no papel. Certo? Uma vez feito isso, você vai fazer uma segunda leitura. E nessa segunda leitura, o que você vai fazer? Você vai fazer uma inferência do vocabulário que você não conhece. É mais um processo cognitivo. Porque você vai aprender essas palavras por contexto. Se você reparar bem, foi assim que você adquiriu seu vocabulário em português. Vendo as pessoas fazendo as coisas, olhando os objetos. Tá certo? Um bom curso de inglês, a gente trabalha muito com imagens, e frases, e situações. Tá certo? Então, você vai tentar fazer essa segunda leitura tentando perceber o que ela quer dizer. Encerrada essa segunda leitura, aí sim, vamos trabalhar. Quarto, uma checagem no dicionário, porque você não vai ficar na dúvida, né? Você não vai ficar no achismo. Você vai fazer uma checagem no dicionário. Certo? Então, é um processo cognitivo de desenvolvimento de uma habilidade que vai te levar à proficiência na leitura do texto em inglês, para a habilidade de leitura, que vai permitir você não só obter um excelente resultado em qualquer exame vestibular de inglês que você vá se candidatar, e aqui no caso estamos falando do Enem, como vai ser importante na sua vida acadêmica e profissional. Tá certo? Pô, mas professor, precisa de tudo isso para o Enem? Volta no que eu acabei de falar lá no comecinho. Sim, precisa. Porque são poucas questões, mas são questões preciosas, que você não pode errar. E eu estou falando isso com base nos dados que o Enem divulga e a imprensa faz a sua circulação. O inglês é o grande problema. Para os alunos da escola pública, é um grande problema, certo? E mais, é onde, comparativamente, inclusive os alunos da rede privada têm maior dificuldade. Há um grande desentendimento sobre o que a prova pede e a realidade que a gente vive no nosso país. Apenas 1% das pessoas no Brasil são fluentes no idioma. Apenas 5% das pessoas do país conseguem chegar a entender alguma coisa que esse texto diz. E dentro dessas 5 pessoas, talvez as pessoas nem acertem a prova do Enem. Nossa, por que o Enem faz uma prova assim? A prova não é tão difícil assim, professor, mas ninguém consegue acertar tudo. Não, calma lá. O que a prova está fazendo? É uma prova nacional. Ela não está só lá para selecionar candidatos. Na verdade, o Enem nasceu com uma forma de
ter parâmetros de avaliação do ensino médio no Brasil. E aí, nesses parâmetros, ela pode dar uma carregadinha aqui na mão. Tudo bem, pessoal? Vamos então retomar o que você vai fazer? Você precisa desenvolver a sua proficiência, ter o nível mais avançado de inglês, aonde? Na leitura. Isso para nós é uma vantagem, porque eu só preciso fazer uma coisa. Essa habilidade apenas. Não importa o seu nível, não importa o que você tenha feito. Aonde você estiver, sendo brasileiro, você já parte, um brasileiro do século XXI, fique bem claro. Você já parte com esse domínio aqui. Tá? E uma vez que você tem esse domínio, você vai buscar entendimento em lugar de tradução. Tradução. Tá certo? A tradução, ela limita, e o entendimento, ela expande. Tá? O entendimento, ele permite que você chegue nos lugares. O entendimento te permite chegar no sentido. E é tudo o que a gente quer. Nós queremos o sentido das coisas. Para chegar no sentido das coisas, a gente trabalha no vocabulário. Vai ser uma brincadeira de a cada dia aprender uma palavrinha nova. Nossa, mas eu aprendi 2, 3 só. Aprendeu. E amanhã mais 2, 3. E esse crescimento constante é que vai trazer esse caminho para você. Como é que a gente vai fazer isso? Vai ler o texto, baseado no seu conhecimento, buscando entendimento. Ok? Na sequência, vai listar as palavras desconhecidas. Tá certo? Mas antes de checar o sentido dessas palavras no dicionário, você vai tentar ler de novo e tentar adivinhar. A palavra é essa mesmo. Você vai tentar inferir. Você vai perceber que esse exercício de inferência vai ser usado, às vezes, em alguma questão que eu vou resolver aqui com você. Tá? E no final, você sim vai checar no dicionário. E um extra, tá? Existem por aí hoje uma série de aplicativos de formação de flashcards, tá? Anki, Droid, tem uma série. O que você pode fazer? Essa listinha que você montou, você pode jogar, alimentar esses aplicativos de flashcards. Ele vai fazer o quê? Vai trazer uma ferramenta diferente para você, que permite que você continue desenvolvendo o seu vocabulário. Uma coisa que incomoda muito o estudante é ver uma palavra, aí vai ver pela segunda vez e não lembra do que era. Isso gera uma frustração. Poxa, eu já vi essa palavra, mas eu não lembro o que ela significa. Você pode ajustar o seu exercício cerebral usando o aplicativo. De que maneira? Pega essas palavrinhas listadas, joga lá. O meu conselho apenas é o seguinte: quando você jogar a palavra listada, procura jogá-la dentro de uma frase, de um conceito. Você não memoriza coisas, você memoriza histórias. Bota uma frase lá e vai ajudar bastante. Tudo bem? Beleza? Vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui 2 questões com vocês, vou mostrar mais ou menos como é que o exame funciona e como é que esse caminho vai nos ajudar. Vamos lá? Vou abrir aqui para vocês a prova, algumas questões da prova. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira questão. O que você vai perceber aí? Eu tenho um quadrinho, tá certo? Deixa eu abrir aqui com vocês. Eu tenho um quadrinho. Muito comum, tá certo? É muito comum esses quadrinhos. Nossa, será que eu consigo abrir aqui, gente? Espera aí, só um minutinho. Opa, abriu, beleza. Muito comum esse tipo de questão no exame, tá? Quadrinho, anúncio. Por quê? O Enem está buscando o quê? O Enem está querendo que você reconheça a língua do dia a dia. O Enem quer verificar se você seria capaz de ler um jornal, de entender um anúncio, tá certo? E o que o Enem, nesse tipo de questão, busca também? Ele busca verificar a expansão da sua capacidade de entendimento. E sabe o que o Enem faz também? Se você se prende a uma tradução literal, vai perceber que não funciona. Isso no começo é uma coisa que incomoda, porque a pessoa
traduz e acredita que o inglês é uma tradução literal. Isso não existe, tá? O que existe é o quê? Você tem transmissão de ideias, transmissão de sentidos, com palavras diferentes, tá certo? Então você não faz uma tradução literal. Olha só o que a gente tem aqui. Eu venho aqui e observo. Tem um casal conversando. Do jeito que está o desenho, esse casal está conversando na rua. E alguém fala assim, não sei se é um homem ou se é mulher. Parece que é mulher, porque ela está com a boca aberta, mas a gente vai ver que é um tanto quanto indiferente, tá? My desire to be well informed is currently at odds with my desire to remain sane. Então, o que acontece aqui? Às vezes, o aluno conhece uma ou outra palavra. Por exemplo, my desire. Sabe que my é meu, minha. Tem uma aula para isso, né? Aula de pronomes. Mas para quem lê o texto, assiste um filme, acompanha, né? Reconhece os pronomes, que é o importante para as provas. Aí vem lá, desire, to be. Alguma coisa para ser, né? Aí, well informed, olha o que eu falei. Bem informado, tá certo? Bem informado. De novo, o verbo to be ali, ó. Você viu que eu não falei nada de gramática até agora, né? Mas o verbo to be a gente reconhece. Está correntemente, hoje em dia, né? No momento, at odds with my desire to remain sane. Então, eu tenho duas palavras aí fundamentais para entender. O que é desire? Bom, quem ouve música, quem assiste filme, vai lembrar que desire vem de desejo, vontade. Desire você consegue ver que vem da onde? Vem do latim, vem do francês. Desire, desejo, está próximo, né? Ou talvez você nunca tenha pensado nessa semelhança, mas de ter ouvido uma canção, de ter visto num filme, ter visto uma fala no cinema, sabe que o desire é desejo. Então tá assim, o meu desejo de estar bem informada, hoje em dia, né? Currently, na hora, agora, no momento, adds odd with my desire to remain sane. Remain, permanecer. É uma palavra que talvez você não conheça, mas eu duvido que durante uma preparação não seja um vocabulário. É um vocabulário que está aqui, ó. Você vai cruzar com essa palavra, vai aprender. E sane, novamente, parece com o latim, parece com o francês, é igual ao nosso são. Então, o que está acontecendo aqui? Ela está falando que o desejo dela de permanecer bem informada está aqui. Do outro lado, o desejo de permanecer sã. O que eu tenho aqui no meio? At odds with. Aí eu tenho que saber o que é at odds with. E eu não posso traduzir. At eu sei que é preposição. Odds eu já vi em algum lugar. Eu vou fazer uma apostinha no Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver a odd do meu time, como é que tá. Se a odd tá boa, eu vou botar um dinheirinho aqui. Esse odd lá é exatamente o que está aqui. Está falando de chance. Está falando o quê? Odd é o quê? É alguma coisa incomum. Alguma coisa fora do normal. Tá? Então, quando você fala em chance, uma coisa incomum, uma coisa improvável. Deixa eu ver como é que está a probabilidade disso. A probabilidade está baixa. Então, eu vou botar um dinheiro, porque se a probabilidade está baixa, a coisa acontece, eu vou ganhar mais. Tá? Usando um vocabulário que está em voga hoje em dia. Não estou incentivando você ir lá botar dinheirinho, tá certo? Só quero que você perceba o uso dessa palavra odds, que vem de uma coisa estranha, fora do comum, trabalhando num outro contexto. Quer ver você nunca mais esquecer essa palavra? Space Oddity, canção do David Bowie. O que é o Space Oddity? O David Bowie foi lá assistir o filme Space Odyssey, do Kubrick, e saiu maravilhado. Fez uma canção inspirada pelo filme. Só que ele não podia falar Space Odyssey. Então ele usou a sonoridade do Odyssey, Odisseia, com semelhança com uma coisa assim, surpreendente, incomum, fora do normal. Oddity. Space Oddity. A coisa incomum que o espaço nos traz. Outra, odd é também ímpar.
Sabe o par ou ímpar? Even, igual. Odds, não igual, diferente, incomum. Então, eles não jogam par ou ímpar, eles jogam iguais e diferentes? Você pode entender dessa maneira. Se você traduzir, você vai ficar limitado. Se você expandir para o entendimento do sentido, aí nada nos segura. Tá certo? Então, esse odd tem a ver dessa coisa em comum, dessa diferença. Então, eu tenho aqui, de um lado, uma coisa que eu quero, que é ficar bem informada, e a outra que ela fala, ela quer estar sã. O que você acha que essas coisas estão? Né? Ela é uma coisa em comum? É uma chance contra a outra? Ou elas estão em disputa? At odds with, você está apostando uma coisa com a outra. At odds with te traz o quê? Uma disputa, um conflito. Ela está sob conflito. Eu quero permanecer bem informada. Só que eu quero permanecer sã. As coisas estão brigando. Por quê? Tem uma ironia aqui. Porque quanto mais notícia você lê, mais chateado você fica. Essa é a mensagem. Essa é sempre a ironia. Tem sempre uma ironia presente. Essa é a ironia presente aqui. At odds with. Quando você tem uma coisa em disputa contra a outra. Uma coisa apostando com a outra. O que eu fiz aqui? Antes de avançar para olhar qualquer coisa, de olhar a questão, antes de qualquer coisa, eu tentei entender o que estava escrito. Entendimento acima de tradução. Como é que foi possível entender isso aí? Só foi possível porque minha preparação passa para desenvolver o quê? A proficiência em leitura. E a minha proficiência em leitura só chega a partir do quê? De um domínio de vocabulário. Mas esse domínio de vocabulário, você viu, não é absurdo. Dá para chegar. Você não está saindo do zero. E se você for praticando, você consegue derivar os sentidos a partir do vocabulário que você tem. O que não dá para não fazer é não fazer nada. Tem que fazer o trabalho. Tem que ler os textos. Quais textos? Tenho que assinar revista? Não. Textos do Enem. Tá certo? Textos de outras provas. Estão aí. Tá certo? Materialzinho aqui. Esse material que você vai trabalhar e seguir aquela nossa sequência. Tá? Feito isso, tá? Presta atenção. No Enem você primeiro entende, depois você resolve. Eu dominei o entendimento. Por quê? O Enem sempre vai ter uma alternativa, para tentar tirar você do caminho. Vamos rodar para as alternativas lá. Olha só o que eu tenho aqui. Ó. A presença de at odds with, na fala do personagem do cartoon, revela o quê? At odds with. Qual que é a ideia? Não é a ideia que eu falei de contraste? São contra bem informado. Está rolando um conflito. Eu tenho aqui, ó, necessidade de acessar informações confiáveis. É algo importante, é algo que a gente quer. Mas não fez nenhum comentário a respeito do que está no texto. O texto não falou nada de fake news, não falou nada de você receber informação corrente no WhatsApp, nada disso. Embora nós, aqui, trabalhando com a prova, vocês, como estudantes, sabem que é um assunto recorrente nas provas, mas não é o que estava aqui. B. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Dificuldade de conciliar diferentes anseios. Quero estar bem informada. Quero me manter sã. Resposta correta. At odds with confirma essa ideia. Porque o at odds with não é o odds com. Esse odds está implicando num conflito, numa aposta, uma coisa concorrendo com a outra. Alternativa B. Vamos ver as outras para você conhecer o estilo da prova. Letra C fala assim: desejo de dominar novas tecnologias, desafio de permanecer imparcial, percebe? Ou vontade de ler notícias positivas. Todas essas alternativas, se você não tem o domínio construído do vocabulário, você podia querer chutar para qualquer lado. Não é assim que vai funcionar. E essa é uma questão que você poderia acessar depois desse processo
com uma certa até tranquilidade. Tudo bem? É isso. Para encerrar, vamos fazer só mais uma aqui. Ó. Próximo eu trouxe aqui um poema, muito comum. Um poema é algo que às vezes costuma incomodar o candidato. Por quê? Vai demandar domínio de vocabulário, vai demandar o quê? Uma certa imaginação, porque o poeta tem por característica usar imagens, figuras de linguagem, não vai querer expressar aquilo literalmente. Isso demanda um pouco de trabalho. Se eu não tenho domínio do vocabulário, aí que eu não vou entender mesmo. Não olho a questão, eu só olho o poema, tá certo? No que eu olhar o poema, eu vejo aqui, ó, a minor bird. Eu sei que é bird, o bird está lá naqueles 25% que eu conheço, passarinho. Minor vem do latim. Um passarinho menor? Passarinho. Um passarinho. E ele fala assim, ó, I have wished a bird would fly away. Have wished a bird would fly away. Tem palavras aqui que eu já conheço. Eu desejaria que o passarinho voasse para longe. And not sing by my house all day. E não ficasse cantando na minha casa o dia inteiro. Have clapped my hands at him from the door. Se eu tivesse batido palmas para ele na minha porta, o que acontece com um passarinho que está na sua porta e você bate palmas para ele? Você vai estar espantando, ele vai embora. When it seemed as if I could bear no more. Aí talvez tem palavras que você não conheça, que nesse processo aqui você conseguiria chegar. Bear, por exemplo. Bear é urso. Mas esse bear aqui está depois de um modal verb chamado could. E você vai ver que depois de todo o modal verb, você tem um verbo. E esse bear, to bear, com o verbo, é de tolerar, suportar. Ele não aguentava mais. Então, se ele tivesse batido as palmas para o passarinho na porta da casa dele, quando ele não suportasse mais, quando ele não tolerasse mais aquilo. Aquilo o quê? A cantoria do passarinho. The fault must partly have been me. A falha, a falta, talvez esteja parcialmente em mim. The bird was not to blame for his key. Eu não vou culpar o passarinho por sua chave. Aí é que tá. Key é chave? É. Keys, né? Chave, senha. Qual que é o lance aqui? Eu não estou falando de cantar, não estou falando de música. Key também é o quê? A nota com que você canta. O que o poeta fez aqui, o Robert Frost? Ele foi buscar um vocabulário sobre música e colocou aqui para rimar. Com mi, ele botou que. Eu não posso culpar o passarinho por sua nota. Eu não posso culpar o passarinho por sua natureza. Esse é o jeito dele. O passarinho canta. And of course, there must be something wrong. Certamente tem alguma coisa errada. In wanting to silence any song. Em querer silenciar qualquer canção. Eu vou ler em inglês de novo para você perceber a sonoridade do poema e também perceber como você consegue entender o poema mesmo em inglês agora que a gente passeou. Agora que a gente viu que a gente conseguiu construir um vocabulário. Olha só. I have wished a bird would fly away and not sing by my house all day. Have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more. Ou seja, eu queria que o passarinho fosse embora, não ficasse cantando na minha casa todo dia. Eu poderia bater a palma para ele quando eu não tolerasse mais aquela cantoria. The fault must partly have been me. The bird was not to blame for his key. A falha talvez seja minha. Não faz sentido eu culpar um passarinho por sua natureza. And of course there must be something wrong in wanting to silence any song. Certamente tem alguma coisa errada em querer silenciar uma canção. Entendi. O que está acontecendo? Tem um passarinho cantando na minha casa. Eu estou incomodado com esse passarinho. Eu podia ir lá bater palma para ele e afastá-lo quando não tolerasse mais. No entanto, parece ter alguma coisa errada. Com quem? Comigo. Por quê? Como é que pode alguém querer silenciar uma canção? Não pode culpar o passarinho por sua natureza. Então você tem essa percepção do poeta ao longo do tempo. Incomodado com o passarinho, quer afastá-lo e percebe, poxa, eu não respeito a natureza de um passarinho, eu não dou conta de perceber a beleza de ter um passarinho cantando na minha porta, na minha janela.
alguma coisa errada está comigo. Tá certo? Está comigo a coisa errada. Olha que interessante. Questão. A questão faz assim. No poema de Robert Frost, as palavras fault e blame. Olha o que acontece normalmente para um aluno que está aqui, que tem um domínio do vocabulário. Sabe que fault é falha, falta, inclusive está claro de perceber que vem do latim e do francês, e o blame, que vem do anglo-saxão, que é culpa, né? Então ele olha assim, falta e culpa, já vai direto na letra A, fala assim, ó, culpa por não poder cuidar do pássaro. Nós lemos o poema, a gente viu que o poema não trata nada disso. Não fala de culpa de não cuidar do passarinho. É a culpa por querer calar a canção do passarinho. Letra B, atitude errada por querer matar o pássaro. Aí tinha que saber que o clap é bater palma, não é clap, não significa esmagar o passarinho. A B está fora. C, necessidade de entender o silêncio do pássaro. Necessidade de entender? Sim. Tem alguma coisa errada comigo. Mas silêncio do pássaro? Não, o passarinho não está em silêncio. Ele está cantando. D, sensibilização com relação à natureza do pássaro. Foi isso. O passarinho incomodou, começou a cantar, ele pensou em afastar e falou, poxa, peraí, o passarinho canta. Ele nasceu para isso, essa é a natureza dele. E eu fico incomodado por ter uma canção de um passarinho? Opa, essa culpa está em mim. The fault, a falha é minha. The blame on me, a culpa está em mim. Resposta correta, a letra D. A última, irritação quanto à persistência do canto do pássaro. O que essa alternativa está fazendo? Duas coisas. Tentando pegar aquele candidato que leu metade do poema, apenas, tá certo? Pode fechar. E essa metade do poema apenas, e já tentar responder. No Enem, não funciona assim. No Enem, você precisa ler o poema em sua totalidade. Você precisa ler o texto em sua totalidade. Não tem nada de leitura parcial. E outra, a letra E, você está ignorando a pergunta, que era sobre a natureza do vocabulário. Fault and blame. Tá certo? Então, pessoal, eu acho que ficou claro que a gente tem uma pequena jornada pela frente, tá certo? Mas é uma jornada que é acessível para todo mundo que está aqui, todo mundo que é brasileiro, tá? Você pode chegar, você pode adquirir essa língua. Não tem essa, não precisa, tá? Precisa sim dedicar um pouquinho mais, fazer um esforço, porque não existe aprender um idioma de uma maneira passiva. Você tem que assumir o seu papel, você tem que ter uma atitude perante o idioma. O que você pode fazer? Você pode fazer isso de uma maneira prazerosa, tá? Lendo coisas que te interessam, lendo coisas que você gosta. Começa aqui pelas provas, que é o que a gente quer. Mas quer melhorar isso aí? Quer acelerar? Hoje você tem acesso a tudo aquilo que você gosta e tem interesse no idioma. A sua construção passa por aqui. Para ficar proficiente, avançado em leitura, é domínio de vocabulário. Sempre aprendendo palavras novas. Para quê? Para obter esse entendimento. Esse entendimento você já começa com o que você tem. E paulatinamente, progressivamente, a cada dia, você vai aumentando. Vai aumentando. Então você vai ler o texto, baseado no que você sabe, buscando o sentido do texto. Vamos saber do que ele está falando. Vamos entender o sentido disso aqui. Vamos entender. Identifica as palavras que você não conhece, faz uma listinha, volta no texto, lê novamente, tenta ver se você percebe o que essas palavras querem dizer. Esse processo cognitivo é muito importante. Você aprende muito por dedução. Na sua vida, muito conhecimento se dá por dedução. Não desperdiça essa chance. Tá? E aí sim você checa no dicionário, checou no dicionário, pega a sua listinha e joga nos aplicativos aí de flashcards, tá? Eu vou falar o nome de um aqui, tá? O Anki Droid. Você pode chegar, alimenta essa listinha no Anki Droid e não precisa pagar, tá, pessoal? Se estiver cobrando, tem outros similares ali. Não gostou? A sua listinha vira o seu próprio flashcard. Pega a sua listinha, escreve atrás. Pega a listinha, escreve atrás. Está ali, ó. O pessoal aqui costuma fazer os caderninhos.
muitas vezes o pessoal nem consulta os caderninhos depois. Por quê? Aquele processo cognitivo de escrever já foi suficiente. Tá certo? Paro por aqui. Guardo vocês na próxima. Foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.